4, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de sexta-feira. E eu vou conversar hoje com o professor Roberto Sparenberg sobre os Jogos Paradesportivos e principalmente vamos falar do Campeonato Brasileiro de Handebol, que está previsto para acontecer dia 29 de abril, ou seja, semana que vem, dia 28. A equipe são miguelense já embarca e ontem estivemos acompanhando o treino da equipe de handebol, comandado pelo professor Roberto. E detalhe, né? O professor falou aí que está há pouco tempo, né? Assumiu pouco tempo. Professor, a campanha é para chegar entre os 4. Se não chegar entre os 4, professor, cai o professor Roberto, que nem no futebol. Bom dia para você. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer novamente estar aqui com o Cunhasque, a toda a equipe da Rádio Jornal que sempre nos acolheu. A expectativa é grande, né? A gente assumiu o projeto há apenas 2 meses, né? Foi feito um convite na minha pessoa, através do Departamento de Esporte do município de São Miguel do Sul, né? Nosso Tatu, nosso secretário, o diretor Rafael, sentamos, conversamos, alinhamos e assumi mais uma responsabilidade na minha vida, né? Deus só coloca a gente onde Ele quer que nós estejamos, né? Tenhamos. E o município nos apoia muito grandemente, né? Na questão do prefeito Mota, o secretário Tatu, o que precisa eles nos apoiam. A equipe estava um pouco meio desmotivada, mudei algumas coisas, preparei emocionalmente, preparei o trabalho em equipe. Hoje nós podemos falar que nós estamos preparados para trilhar entre os 4 primeiros aí do Brasil. O handebol cadeira de rodas que está vindo por aí, Cunhasque. Bom, vai ser em São Paulo e me perdoe, é brincadeira, né? A gente sempre fala no futebol, treinador assumindo quanto tempo tem de prazo, né? A gente viu ontem no Mano Menezes, no primeiro jogo já sendo julgado, né? No comando técnico da equipe do Grêmio. Mas ali, claro, o professor tem um trabalho e a gente torce porque o trabalho ele tenha uma continuidade a longo prazo, porque a gente ouviu hoje na matéria, né? No Jornal da Manhã e cara, não tem como não sentir um pouquinho de entusiasmo e não tem como não entender o tamanho da importância de um projeto que nem esse, do handebol em cadeira de rodas, quando se ouve o depoimento do Valdir, cara. O Cunhasque, questão do cair do técnico na equipe paradesportiva depende muito do técnico em relação a deixar o cargo, né? A gente gostaria sempre de estar ganhando, mas o ganhar nosso é a socialização, o resgatar uma pessoa com deficiência que sai em casa reclamando da vida, que aconteceu um percalço na sua trajetória da vida, e ouvir o depoimento do Valdir, né? Ontem, né? Quem não ouviu, por favor, acesse o Facebook da Rádio Jornal, escuta o depoimento dele, onde ele fala que o esporte mudou a vida dele depois do ato acontecido na sua trajetória de vida. E o esporte realmente muda muito a questão de mentalidade das pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, que muitas vezes acham que a vida acabou porque surgiu uma deficiência na sua vida. E eu acho que é o contrário. Se Deus está te mandando uma coisa diferente, é porque você tem que pensar diferente, tá? E eu acho que a socialização é mais importante, a questão do ganho, né? A gente quer sempre ganhar, mas ainda tem muita coisa para trilhar. Eu estou apenas 2 meses no cargo, eu acho que tem muita coisa para a gente acontecer. Do dia 28 ao dia 3, em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro, tá? Nós não somos esporte paralímpico ainda no handebol cadeira de rodas, então nós vamos onde todos os para-atletas do Brasil treinam para as competições mundiais, se reúnem lá no Centro Paralímpico Brasileiro, e eu vou ter a grande satisfação de conhecer pela primeira vez o Centro Paralímpico Brasileiro, que eu na minha vida, em 58 anos aí, não tive a oportunidade. Então olha o que o esporte nos proporciona, né? Roberto, São Miguel do Iguaçu, vai para São Paulo conhecer a imensidão do paradesporto. E nós estamos aí a caminhada, cada dia aprendendo mais. E a motivação a gente sempre foca, acho que Deus me colocou nos lugares certos, né? E eu só tenho minha gratidão a Deus, a minha família,
por tudo que eles me apoiam, né? Que sem família, sem Deus, a gente não consegue nada. E o time? Ontem a gente viu o treinamento, né? Acompanhou um pouquinho, inclusive o professor destacou aqui, tá lá, tem imagens para você assistir no Facebook Rádio Jornal São Miguel, mas também no nosso Instagram, tá? @Rádio Jornal São Miguel. Inclusive, se você não segue ainda, o Instagram do HCR Handebol São Miguel tá lá para você seguir também, que HCR, para quem não copiou, né? Mas é a sigla de handebol em cadeira de rodas, né? Então a equipe de São Miguel está se preparando. E na atividade hoje são 11 times e São Miguel tem capacidade para chegar entre os 4 primeiros. Queria que o professor falasse um pouquinho desse nível, porque o time existe desde 2007, né? Ontem até nós tivemos que terminar o treino um pouco mais cedo, porque ontem teve uma live da Confederação Brasileira de Handebol Cadeira de Rodas para sair o grupamento, né? Então nós caímos no grupo A, onde é composto de 5 equipes, né? Uma de Toledo, Cascavel, São Miguel, uma de Campinas e uma do Ceará. Então nós estamos com 5 equipes e a outra chave com 6. Então a probabilidade se classificam 4 de cada equipe. Então a probabilidade nossa em relação à nossa chave que a gente foi sorteado ontem, nós temos uma probabilidade muito grande de ir para a cabeça. E por ali buscar entre os 4 lugares, se bobear um terceiro, um segundo, conforme o andar da carruagem. Mas a equipe está motivada, mudei muitas coisas, importante é a motivação. Tive algum percalço na vida, nessa trajetória, 2 atletas se lesionaram nesse meio do caminho, então infelizmente não estão podendo ir. Também teve uma mudança em relação ao regulamento, que o ano passado poderia adentrar no CT 10 pessoas, esse ano eles mudaram só para 8 devido ao espaço físico, então a gente teve que fazer uma redução. Hoje nós estamos indo com 7 atletas e um dirigente. Normalmente a gente ia com 8 atletas e 2 dirigentes, né? A Dilma Rovares é a nossa parceira em relação aos treinos, então infelizmente dessa vez ela não vai poder acompanhar a equipe, que a gente teve que fazer uma escolha, né? E Deus não, infelizmente eles não, por a gente não ser esporte paralímpico, então a gente tem que acatar muitas vezes a decisão. Mas eu tenho plena convicção que o município de São Miguel do Iguaçu, aqui a região oeste do Paraná, será bem representada nesse Campeonato Brasileiro de Handebol Cadeira de Rodas. E depois, quando eu tiver prontamente os jogos são transmitidos ao vivo pelo YouTube, eu vou passar para o Cunhasque aqui na Rádio Jornal e vamos divulgar para que a população são miguelense acompanhe e veja um esporte diferente, né? Para poder conhecer e verificar a busca de mudança, a superação, né? A gente fala muitas vezes para a superação de atletas na questão da competitividade. Que legal, cara. E tem grande chance então de São Miguel chegar entre as cabeças, né? Entre os 4 primeiros, que seria avançar para a semifinal. Então é legal saber isso, porque já na primeira fase, classificando, o São Miguel já cumpre o primeiro objetivo, que é a classificação para a semifinal. E aí mata-mata é uma questão é uma circunstância, né? Tudo pode acontecer ali e aí, no meu ponto de vista, São Miguel não tem, mata-mata, né? Não tem quadrangular. Então a chance de chegar na final também ela se torna grande. Só que tudo depende daquela circunstância, daquele dia, daquele jogo. E a gente sabe que muita coisa pode rolar até lá, mas claro, a gente vai estar na torcida. Professor, e assim, a gente está falando do mais alto nível, a nata, né, de competição. Talvez seria a cereja do bolo, uma disputa olímpica, mas pelo que eu vi tem o Mundial, né? E ali muita gente vai ter a chance, aqui de São Miguel do Iguaçu, né, de mostrar o seu talento, quem sabe ser convocado para a seleção brasileira também de handebol de cadeira de rodas. Então ali estão as 11 melhores equipes do Brasil, né? Na nossa chave caiu o atual campeão brasileiro, que é a equipe de Cascavel, né? Nós somos nossos vizinhos. E nós já tivemos a oportunidade de ter um atleta, o nosso atleta Osmar, já foi pré-selecionado no primeiro mundial que teve para participar de uma seletiva. Então, sinal que a visibilidade do município já alguém está de olho. E ali são os melhores, e ali vai estar o
atual técnico da seleção brasileira, ele vai olhar, vai selecionar os melhores para cada um na sua função e depois fazer uma seletiva. Mas só o fato de você estar sendo visto, né? Depende de muitos fatores na questão da escolha de um técnico. Normalmente você escolhe 20 e separa 10. Mas só o fato de você ser lembrado e alguém da sua equipe ser lembrado é sinal que o trabalho do município está surgindo efeito perante o Brasil. E a superação de cada um lá, fatores, como você vê, mata-mata, depende muito do momento, depende muito do psicológico. Eu falo, né, até uma fala do meu filho, né, muitas vezes, de vez em quando eu levo meu filho para me auxiliar ali na catar uma bola, né, para poder... E ele chegou em casa me falando um dia: papai, ele só tem deficiência física? Eles não têm nenhuma outra deficiência? Eu, não, filho, tem alguns que faltam um pouquinho de concentração, né? Ele mesmo visualizou que alguns, muitas vezes na emoção, naquela vontade de acertar, ficam nervoso, erram, não pode ser pressionado. Isso tudo a gente vai trabalhando. Então, uma visão de uma criança de 14 anos que teve essa visão em relação a um treinamento, né? Que algum já perdeu a concentração. Eu falei: não, filho, você faz parte do esporte. Então, essa questão é muito legal da gente visualizar, né? O treino em si, o bater a bola, o trabalhar a bola, isso eles fazem perfeitamente. A gente tem que trabalhar a moral do atleta, colocar ele sempre para cima, porque falar que ele é bom, ele é o melhor, ele é o top, ele é o grande, né? Eu sempre trabalhei na minha vida na questão do paradesporto, que é a questão da potencialidade, ver o potencial. Eu vejo um aluno novo que está chegando na escola, eu já começo a visualizar: opa, o biotipo dele, esse encaixa aqui, esse encaixa aqui. Então a gente tem uma visão de potencialidade que muitas vezes as famílias não têm, que não acreditam na pessoa com deficiência que tem em casa. Ah, mas será que ele é capaz? Ah, mas não vai machucar? Ah, não vai ficar doente? Ah, não vai cair? Tem outro fato que aconteceu esse ano, iniciou um outro atleta novo e ele sofreu uma queda, né, durante o treino. O que acontece? A mãe dele já: meu filho, vai se machucar, cuidado. Mas faz parte do contato, cair com a cadeira de rodas. Mas aí não machuca, não tem nada, tem toda uma segurança. Então a gente tem que acreditar na potencialidade. Todo mundo que está ali tem o seu potencial, cada um da sua maneira. Explicando um pouco como funciona o handebol cadeira de rodas, cada um recebe uma pontuação de 1 a 4. Conforme o nível de lesão, né, é um número. Você é um número no jogo. E para adentrar numa quadra, eu preciso ter uma formação de 12 pontos. Somando 4 atletas, o handebol, cadeira de rodas é o 4 que a gente fala, que é o 4, né? Só podem 4 pessoas em quadras. E cada um tem que ter uma numeração. Eu posso ir até 12 pontos, ou menos. Se eu tiver 13, eu sou punido. É um critério técnico. É um critério técnico para poder pontuar. Tem os pontos altos e pontos baixos que a gente fala, né? É a gíria do handebol cadeira de rodas. Então, desde a formação que você coloca em quadro, você tem que parar e pensar. Então eu tenho que ter pontos altos, que são os mais ágeis, os mais fortes, que são os amputados, né? E tem os pontos baixos, que são lesões medulares, que tem uma mobilidade um pouco mais lenta em relação ao arremessar, o pegar uma bola no chão. Então a gente tem que fazer uma logística na equipe que não deixa ela tão fraca, mas também não deixa ela não ultrapassa o limite que a regra exige. Que legal, né? Que isso traz um pouco mais de paridade, né? E gera oportunidade também, né? Que é muito importante, senão todo mundo ia buscar talvez quem fosse competir de alto nível ia buscar só um tipo de lesão para favorecer sua equipe. Assim, é necessário ter um mínimo de equilíbrio e oportunizar todos. Professor, como que vive, na verdade, como se sustenta a equipe do São Miguel HCR? Hoje nós temos a parceria com o município, né? O município ele cede a questão do espaço físico, o material, a parte técnica, a parte do auxiliar. Futuramente nós estamos pleiteando mais um estagiário para auxiliar, né, o transporte, toda a logística fica a cargo do município. Nós temos também uma associação chamada ACODEF, que é a Associação dos Cadeirantes Deficientes Físicos da região oeste do Paraná, que uma vez por ano eles fazem uma rifa, né? Quando saiu a rifa a gente vai vir aqui fazer a divulgação.
onde a gente vende números na região para arrecadar fundos para a gente poder pagar algumas coisas. Muitas vezes a própria CODEF ela paga alguma ajuda de custo para alguns atletas, né? Então a gente recebe algumas verbas para a gente poder pagar o translado de atletas que vêm de Matelândia, atletas que vêm de Medianeira, porque eles não vêm só por amor. Então a gente paga o transporte, porque a única coisa que a gente pode auxiliar é a questão do transporte, o gasto com a gasolina, que cada um vem com o seu carro para auxiliar, para poder ter atletas. Só para você ter uma noção, aqui de São Miguel do Iguaçu nós temos 4 atletas apenas, de 12. Os outros 8 vêm de fora. Então eu venho aqui de antemão fazer um convite para você que que é um deficiente físico, um cadeirante, que de repente tem uma lesão medular, que tem uma amputação de perna, amputação de joelho, amputação de coxa femoral, que seja, vá até o ginásio Gilberto Marcelino nas terças-feiras das 7 às 21 horas, nas quintas-feiras das 7 horas da noite às 21h30, nas 19h30 às 21h30, vá lá conhecer o projeto. Nós estamos precisando, nós estamos atrás de captação de novos recursos e também nós estamos tentando voltar com o HCR feminino. A nossa meta é resgatar algumas mulheres PCDs, deficiente físico, que nós temos no município que já fizeram parte. Nós vamos fazer um convite após o Brasileiro Handebol Cadeira de Rodas. Nós vamos reformular algumas coisas, vamos atrás de captação de novos atletas para fomentar a equipe e melhorar um pouco mais. E nós queremos retornar novamente ao HCR feminino, colocar novamente o São Miguel dentro do HCR feminino, que também já trilhou bastante o caminho por aí. Olha que legal, gente. 7 horas mais 51 minutos. Vou desejar aqui boa sorte para a equipe de São Miguel do Iguaçu. Para quem não assistiu, o material ainda está lá no Facebook, Radional São Miguel, Instagram, @Radional São Miguel. São Miguel do Iguaçu se prepara aí para o Campeonato Brasileiro de Handebol em cadeira de rodas, que vai começar dia 29 de abril e segue até dia 5 de maio. Dia 28 a viagem, professor, então boa viagem para vocês. Tem treino ainda, imagino, tem trabalho ainda. Bom trabalho para vocês. Na próxima terça-feira a gente já vai estar vivendo essa emoção com todos vocês e na torcida, para que realmente e que tudo isso seja um estímulo para que mais atletas que estão escondidos aí, talvez, e o professor falou um elemento muito importante, né, que é a confiança, né? Quando o professor fala que se no alto rendimento a gente já vê, no alto rendimento, vou citar o exemplo aqui do São Miguel Futsal, a gente vê que a falta de confiança ela prejudica os resultados, prejudica o dia a dia. Imagina se você, em qualquer circunstância, né? Qualquer circunstância, você não tiver confiança, você não consegue fazer nada. E nesse tipo de situação, geralmente a pessoa está ainda tentando se encontrar, né? E tem uma grande chance no esporte. E aí a gente mostra o Valdir, né? De novo, né? Como exemplo, o próprio Fábio Gedós, são os 2 personagens que aparecem na matéria, mas representam tantos e tantos, e com certeza vão servir de inspiração para muitos, porque ali são pessoas hoje que estão com a confiança lá em cima, né? A gente vê no movimento, mas que no começo foi difícil para tentar entender tudo que estava acontecendo. Todo começo é complicado, né? A aceitação é muito difícil. Aproveitando também o gancho aqui, assim que a gente retorna, a competição não para, né? Assim que a gente retorna do brasileiro, na questão de 10 dias, nós vamos participar da segunda etapa dos Jogos do 13º Jogos Paradesportivos do Estado do Paraná, que é o famoso antigo Parajapes. Então nós vamos com uma delegação de 22 pessoas, vamos participar no atletismo, vamos participar no handebol DI, que é o handebol para deficientes intelectuais, que é a equipe que a gente tem lá na Associação Pestalozzi, e também vamos novamente com o handebol cadeira de rodas. Então nós não paramos. Para uma competição, já começa outra. Então no Paradesporto tem muita atividade, né? Primeiramente agradecer a Deus, agradecer totalmente a minha família por sempre me apoiar, minha esposa Cíntia, meus filhos Nicolas, Pô e Augusto, sempre de antemão colaborando com o papai, né? A
a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, que é parceiraça, né, do governo Mota, o secretário Tatu, o diretor Rafael, que nunca deixou de atender as nossas demandas, né, a população de São Miguel do Iguaçu, que sempre torce pela gente, né, aos meus colegas, amigos, funcionários todos da Associação Pestalozzi, que estão sempre nos apoiando, a Rádio Jornal, a população de São Miguel. Acho que a gente só tem que agradecer a todos, Cunhaque, e vamos com fé, com foco. A equipe está bem motivada, esse que é o fator preponderante na questão do nosso dia a dia, tá? Gratidão à Rádio Jornal, gratidão a Deus, um bom final de semana, e aguarde notícias boas de São Miguel do Iguaçu no Brasileiro de Handebol Cadeira de Rodas. Obrigado, professor Roberto. 7 horas mais 55 minutos. Vou virar direto, viu, Luiz? Vamos lá para o Campeonato Paranaense de Futsal Série Prata Feminino, porque tem mais São Miguel desse final de semana. Sábado, 18 horas, as meninas do São Miguel Futsal Feminino vão encarar o Maringá pela segunda rodada da competição estadual. O jogo está marcado para o ginásio Gelson Marcelino às 18 horas. O Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Série Prata tem 11 times. Vão se classificar 8 para a segunda fase e aí é mata-mata até a final. Detalhe, competição duríssima. Só as campeãs sobem para a Série Ouro. Então, desafio aí para São Miguel, que ano passado não disputou. Esse ano está de volta e vai em busca do título para conquistar o acesso para a Série Ouro. Também vamos ter Cascavel e Umuarama jogando no sábado às 7 da noite. Andirá Futsal pegando o Uniguairacá de Guarapuava. O Andirá que é da cidade de Andirá. As aliadas, que também são de Guarapuava, vão enfrentar a delegação esportiva de futsal. E fechando assim a segunda rodada. Lembrando que São Miguel já estreou vencendo o Umuarama, trouxe um resultado fora de casa e agora enfrenta o Maringá no próximo sábado às 18 horas. Amanhã, gente. Depois, São Miguel volta a jogar em casa, vai enfrentar o forte time do Cascavel também no sábado, dia 3. O jogo vai ser aqui no ginásio Gelson Marcelino, jogo marcado para 7 da noite. São as próximas partidas do Campeonato Paranaense de Futsal Série Prata. Boa sorte aí para as meninas de São Miguel do Iguaçu. Amanhã, 18 horas, contra o Maringá. Copa Libertadores da América. Ontem tivemos a Libertadores com resultados importantes. O Palmeiras na altitude. Maurício aproveitou o vacilo da defesa do Bolívar e conseguiu uma vitória importante nos 4.000 metros, quase 4.000 metros. 3 para a equipe do Palmeiras, 2 para o Bolívar. Flaco Lopes, Estevão e Maurício anotaram os gols do Verdão. Fábio Gomes fez os 2 gols da equipe do Bolívar. No grupo do Flamengo, Central de Córdoba venceu o Deportivo Táchira e é líder. Flamengo, terceiro colocado, e olha, vai ter que correr atrás nos últimos 3 jogos da fase. E no grupo da morte, o Bahia bateu o Atlético Nacional da Colômbia pelo placar de 1-0, gol marcado por William José. Resultado que fez o Bahia respirar na competição, assumir a liderança e jogar o pepino para a equipe do Internacional. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians não fez lá um grande jogo, teve um jogador a menos, pegou raça em Montevideo, mas conseguiu vencer com o gol do paraguaio Ángel Romero. E o Grêmio, na estreia de Mano Menezes, ficou no 2-2 com o Godoy Cruz. O time tricolor estava bem, saiu, não atacou tanto, mas já mudou um pouco a postura, né? Com o novo treinador, Edenilson, acabou abrindo o placar no primeiro tempo, aí tomou o gol de empate. E aí o Aravena, que havia entrado, né, estrela do treinador, fez o 2-1, encaminhava a vitória, mas aí o Gemerson, numa entregada que eu vou te falar, no primeiro gol até o Thiago Volpe titubeou, né? Teve uma lambança, mas o Gemerson ontem foi crucificado, falhou nos 2 gols e o resultado terminou empatado em 2-2. O detalhe é que o Grêmio não tem mais zagueiros. Deve poupar o Kahneman, tem só o Gemerson para sequência e vai ter que buscar soluções. O Palestino bateu o Cruzeiro conseguiu perder todas na Copa Sul-Americana. Rapidinho na classificação
Libertadores e Copa Sul-Americana, dos principais, o Bahia no grupo da morte assumiu a liderança com 7 pontos, o Inter é segundo colocado com 5, terceiro o Atlético Nacional da Colômbia com 3, 1 ponto tem o Nacional do Uruguai. O Palmeiras, 100% de aproveitamento da Libertadores, 9 pontos, Cerro Porteño é o segundo colocado com 4, Bolívar é o terceiro com 3, Sporting Cristal tem apenas 1 ponto. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio com o resultado de ontem perdeu a primeira colocação, está a empatar com o Godoy Cruz em 7 pontos. Sport Luquem e Atlético Grau terminaram com 1 ponto. O detalhe que o primeiro colocado na Sul-Americana vai direto para as oitavas. O segundo colocado disputa um play-off com o terceiro colocado da Libertadores. Então por isso ninguém quer ficar em segundo já porque se complica, né? Tem que jogar uma fase a mais, são 2 jogos a mais e é mais complicado. Gente, tá chegando o Luciano Reolon, eu volto às 11 com a Tatiele Schurman. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal